pega o caderno, pega o material de anotação e vamos trabalhar. Portanto, para hoje, eu preciso que vocês peguem o livro de Introdução à Filosofia, a página 67, tá ok? Então, página 67, a partir da leitura número 2. Nós precisamos encerrar esse capítulo, que vamos ter que fazer os exercícios, não são muito demorados, mas hoje nós vamos conseguir fazer uma parte desses exercícios e a próxima aula a gente encerra essa atividade, certo? Então, o seguinte, como nós temos falado a respeito da liberdade, do destino e ilusão, nós chegamos à conclusão que nós não somos totalmente livres, porque a nossa liberdade está diretamente ligada à possibilidade das condições que eu sou permitido. Então, eu posso ser livre, sim, mas com uma certa responsabilidade. Então, ser livre com responsabilidade implica diretamente perceber aquela possibilidade de poder agir com responsabilidade. Então, nós vimos essa situação. A vontade, diz assim, a vontade, ou seja, o poder de fazer o que se quer. Então, isso seria a sua capacidade de vontade, o poder de fazer tudo aquilo que se quer. Mas você sabe que você não é livre para você poder fazer o que quiser, na hora que quiser, no local que você quiser. Por isso, determinam algumas normas, algumas regras de convivência social para poder coordenar todas as nossas ações. E vamos para o nosso livro, página 67, a leitura 2. Então, para evitar que eu fique falando demais, eu preciso da contribuição de vocês. Deixa eu pedir para... deixa só fazer uma pergunta aqui. Rafaela Feiten, você está com 2 entradas? Sim, uma pelo computador e outra pelo celular. Não, tá ok, porque eu pensei que alguém tinha entrado com o seu nome aí, já ia cancelar um, tá ok? Obrigado. Então, eu preciso da participação de vocês, eu preciso... Giovana Gasperin, você está por aí, Giovana? Oi. Giovana Gasperin, então pega o livro, a página 67 e faça a leitura 2 para a gente, tá ok? Estabeleça a leitura 2 para a gente. Só um pouco, a gente pegar meu livro ainda. Não pegou seu livro ainda? Nossa Senhora! Deixa eu ver. Vou pedir para outro, então. Deixa eu ver. Arthur Evelyn, você deve estar acordado aí, Arthur. Estou aqui. Tá aí. Seu livro tá aí, Arthur. Pega e faça a leitura 2 para a gente, por favor. 2? 2. A leitura 1 fizemos semana passada. Hoje, leitura 2, por favor. Nossos membros não estão praticamente sempre fazendo o que querem fazer, o que escolhem fazer, mas nós cuidamos para que eles queiram fazer precisamente as coisas que são melhores para eles e para a comunidade. Seu comportamento é determinado, ainda que eles sejam livres. Ditadura e liberdade, determinismo e livre-arbítrio. O que é isso, senão pseudo-questões de origem linguística? Quando perguntamos o que o homem pode fazer do homem, nós não queremos dizer a mesma coisa por homem em ambos os casos. Queremos perguntar o que alguns poucos homens podem fazer para fazer da humanidade. E essa é a questão central do século XX. Que tipo de mudança podemos construir, nós que entendemos a ciência do comportamento? Obrigado, muito obrigado, Arthur. Muito obrigado pela sua leitura. Então, a ideia é exatamente essa. O que eu posso fazer para melhorar o mundo dentro da minha possibilidade de ação? Eu não sou livre. Bom dia, professor.
Bom dia, Matheus. Eu não sou livre 100% e nem tenho uma ditadura que controla todo o meu comportamento. Então, a ideia é justamente essa. O que você pode fazer, o que você pode contribuir com o elemento chamado de liberdade. Então, a ideia fundamental é justamente essa, para a gente poder estabelecer as respostas do nosso exercícios. Então, vamos fazer o exercício número 1, atividades de interpretação. Diz assim: 1. O que é vontade para o autor da leitura 1? Nós vimos anteriormente que vontade é o poder de fazer o que quiser, segundo o nosso texto. A leitura 1 diz assim: quanto mais procuro em mim a mesma razão que me determina, mas sinto que não existe outra senão a minha vontade. Sinto, dessa forma, claramente a minha liberdade, que consiste unicamente numa tal escolha. É o que me faz compreender que sou a imagem de Deus, porque, não havendo nada de matéria que determine movê-la, mas deixá-la em repouso ou movê-la de um lado para o outro, não existe razão para um tão grande efeito, senão a sua vontade, pela qual ela me parece soberanamente livre. Então, a pergunta é: o que é vontade para o autor da leitura 1? Para Jean-Jacques Bossuet, o que seria a ideia de de vontade? Portanto, a gente coloca exercício 1, resposta nós vamos colocar assim: para o autor, toma nota aí, eu escrevo aqui e você anota ou no seu livro, ou no seu caderno, tá? Para o autor, a vontade é aquilo que move a ação dos homens. Portanto, vírgula, nada pode determiná-la. Tá? Então, a resposta, determiná-la, faltou o acento, por favor, deixa eu marcar aqui, determiná-la. Portanto, para o autor, vontade é aquilo que move as ações do homem. Portanto, nada pode determiná-la. Vamos justificar aqui, certo? Nada pode determiná-la, aumentando o tamanho da fonte para ficar mais visível, certo? Então, para o autor, vontade é aquilo que move a ação dos homens. Portanto, nada pode determiná-la. Então, essa é a resposta do exercício número 1 da página 67. Os exercícios continuam a página 68, tá ok? A página 68. Então, eu vou respondendo, você vai tomando nota aí no seu caderno, você vai anotando ou no seu caderno ou no seu livro de filosofia. A Bárbara está sem um livro de filosofia, portanto, você anota essas respostas no caderno, que amanhã eu estou deixando o livro-texto para você pegar lá no colégio, tá ok? Muito obrigado pela sua participação. Então, exercício 1. O exercício 1, a pergunta é: o que é vontade para o autor da leitura 1? Então, para o autor, a vontade é aquilo que move a ação dos homens. Portanto, nada pode determiná-la. Então, diz assim, exercício 2. Por que o autor da leitura 1 se refere à falta de razão como evidência da liberdade? Assim, vamos colocar assim: o autor usa essa afirmação
Porque se houvesse uma razão que não há vontade para determinar a liberdade, vírgula, a liberdade, o ser humano já seria livre, Opa, o ser humano já não seria livre, por favor. O ser humano já não seria livre, vírgula, ponto, aliás, ponto. Estaria condicionado a essa razão. Estaria condicionado a esta razão e não poderia agir de outra forma, tá? Pois, vírgula, não seria livre para escolher as suas ações. Pronto. Nossa, essa ficou comprida. Então, o autor usa essa afirmação porque se houvesse uma razão que não há vontade para determinar a liberdade, o ser humano já não seria livre. Estaria condicionado a essa razão e não poderia agir de outra forma, pois não seria livre para escolher as suas ações. Então, tudo que estabelece dentro do contexto social, dentro da ótica do pensamento, é justamente essa condição que desenvolve a sua ação de liberdade. Se tem algo que determine a sua ação, não pode estar diretamente a um contexto de liberdade. Então, as suas ações, certo? Exercício 2, resposta na projeção. Então, pode marcar a resposta do exercício 2. Passei o exercício 1, exercício 2 está na nossa projeção, tá? No nosso compartilhamento. Exercício número 3. Enquanto vocês terminam o 2, eu tomo uma água para refrescar a garganta e já começamos o 3. Certo? Exercício número 3, resolvido então, tá? Aliás, exercício número 2, resolvido então. O exercício número 3, nós vamos resolver agora. A posição do autor da leitura 2 é defender a ideia do determinismo ou da liberdade. Explique o porquê. Segundo o nosso livro-texto, ele vai defender a ideia do determinismo. Portanto, ele usa a defesa do determinismo como forma de estabelecer uma possibilidade de se chegar até a própria condição da liberdade propriamente dita. Então, diz assim: vamos colocar assim que, primeira coisa a gente coloca assim, tá? Fez o autor defende categoricamente a influência do determinismo, tá? Na vida dos indivíduos, certo? Na vida dos indivíduos. Então, defende a ideia do determinismo. Aí a gente coloca assim, vírgula, que pode ser visto
claramente na frase, aí tem que abrir uma aspas, vamos citar a frase do autor, então, que pode ser visto claramente na frase, mas nós cuidamos para que eles queiram fazer, precisamente as coisas para eles. As coisas que são melhores para eles. As coisas que são melhores para eles, tá? E para toda a comunidade. E para toda a comunidade. Deixa eu ver. Para toda a comunidade, e a gente põe um ponto. Seu comportamento é determinado, vírgula, ainda que eles sejam livres. Aí fecha aspas, põe o ponto e a gente continua. Então, o autor defende categoricamente a influência, faltou acento aqui, a influência do determinismo na vida dos indivíduos, que pode ser visto claramente na frase, mas nós cuidamos para que eles queiram fazer precisamente as coisas que são melhores para ele e para toda a comunidade. Seu comportamento é determinado ainda que livre. Aí a gente coloca assim, portanto, tudo o que o indivíduo faça, mesmo sendo livre, vírgula, está condicionado às estruturas que o cercam, e deve agir conforme lhe é permitido. Ou seja, isso quer dizer que você, mesmo sendo ser livre, existem algumas estruturas que te cercam. Essas estruturas é família, ou casa, ou amigos, ou religião, ou Estado, ou a própria sociedade, ou, por exemplo, escola. Você pode agir de maneira livre dentro da escola, mesmo sabendo que você é condicionado, mesmo sabendo que você não poderá agir de maneira indiscriminada dentro da escola, ou dentro da sua religião, ou dentro de casa, você pode agir. Claro que sempre obedecendo às normas de conduta que são estabelecidas por essa instituição. Você pode agir de maneira adequada dentro da escola, como a gente pode usar o exemplo. Então, você é condicionado, você está dentro da escola, sabe que você não pode agir de qualquer maneira, mas você é livre para agir. Isso significa que, mesmo você estando condicionado
as estruturas que te cercam, você tem uma certa liberdade para poder agir, você tem uma certa liberdade para poder desenvolver a sua ação do comportamento. Portanto, resposta número 1 já foi na projeção, resposta da número 2 também já está disponível na projeção. A resposta da número 3 ficou um pouco mais longa, mas é necessário para a gente poder estabelecer a abordagem acerca dos nossos exercícios, certo? Aí vou colocar a resposta do exercício número 4 na projeção. Exercício número 4 diz assim: o que o autor da leitura 2 quer dizer com o que alguns poucos podem fazer para a humanidade? O que você pensa sobre isso? Na verdade, deixou até uma ideia como se fosse uma questão subjetiva, uma questão onde você poderia responder de acordo com o seu entendimento, mas nós vamos padronizar uma resposta, tá ok? Então, assim, o que o autor da leitura 2 quer dizer com o que alguns poucos podem fazer fazer na humanidade. O que você pensa sobre isso? Então, quer dizer que alguns poucos têm a responsabilidade ou o privilégio de agir ou de decidir aquilo ou escolher aquilo que é certo para todos, tá ok? Então, alguns poucos decidem aquilo que é certo para a humanidade, como, por exemplo, nós podemos falar assim, justamente nessa época de eleição, esse é um ano eleitoral, nós vamos escolher, por exemplo, o nosso prefeito e os nossos vereadores. Então, esses vereadores seriam essa condição de alguns poucos que podem decidir o futuro de muitos campograndenses. Então, se eu não me engano, são 24 vereadores, se eu não me engano, que serão eleitos, tá? Ou não lembro a quantidade exata de candidatos aliás, de vereadores que serão eleitos, mas considerando a ideia de que esses, alguns poucos, vão decidir por nós, tá? Pela maioria dos indivíduos. Vocês não vão escolher o vereador, mas vocês estão submetidos a essa chamada humanidade. Então, o que quer dizer? Então, vamos dizer assim, vamos começar assim, quer afirmar que apenas alguns homens podem ter o direito e o privilégio de escolher o que é certo para todos. O futuro, vírgula, para ele, vírgula, deve ser construído por aqueles que têm o conhecimento da ciência do comportamento. Comportamento. Isso, agora está certo. A ciência do comportamento. Ciência do comportamento. Permitindo que as escolhas destes indivíduos conduzam a
a uma vida melhor. Ponto. Então, essa seria a ideia básica e fundamental acerca do exercício número 4. Então, quer afirmar, vamos corrigir aqui, quer afirmar que apenas alguns homens podem ter o direito e o privilégio de escolher o que é certo para todos. O futuro, para ele, deve ser construído por aqueles que têm o conhecimento da ciência do comportamento. Aí, ponto. Permitindo que as escolhas destes indivíduos conduzam a humanidade a uma vida melhor. Vamos colocar aqui. E que todos possam usufruir das boas escolhas que foram feitas. Faltou um S aqui. Então, essa é a resposta do exercício número 4. Então, quer afirmar que apenas alguns homens podem ter o direito e o privilégio de escolher o que é certo para todos. O futuro, para ele, deve ser construído por aqueles que tenham conhecimento da ciência do comportamento, permitindo que as escolhas desses indivíduos conduzam a humanidade a uma vida melhor e que todos possam usufruir das boas escolhas que foram, tá? Opa, tá errado aqui, que foram feitas. Então, resposta do exercício número 4. Aí, temos um outro exercício só para a gente fechar, tá? Conectar o pensamento. Mais um exercício e a gente já libera para o almoço. Então, exercício 4, ok? Conectar o pensamento é a página 68. Ok? Diz assim: a famosa peça de Shakespeare conta a história do nobre Macbeth, herói de guerra e de uma profecia de 3 bruxas. Segundo a profecia, ele um dia se tornará rei. Porém, alucinado pela possibilidade, Macbeth mata o próprio rei para ver se tal perspectiva concretizava-se imediatamente. A primeira bruxa: salve Macbeth, ó salve Tani Glamis. Segunda bruxa: salve Macbeth, ó salve Tani de Caldor. Terceira bruxa: salve Macbeth, que um dia será rei. Aí vem Banco, que é o outro personagem. Senhor, por que se assusta e por que teme? Coisas tão belas, na verdade. São fantasias ou são vocês, de fato, que aparentam? Meu nobre parceiro, eles saúdam as honrarias e, por vir, dão-lhe esperanças reais que eu estonteio, mas comigo não falam. Se podem ler as sementes do tempo, se o grão que cresce e o que não vinga, falem comigo que não peço nem tempo, seu favor e seu ódio. Terceira bruxa: não será rei, mas será pai de reis. Salve, então, Macbeth e Banco. Olha só a ideia da própria bruxa. Diz assim: após a leitura, discuta com seu professor e seus colegas sobre liberdade e ilusão. Pense se Macbeth cometeu assassinato por livre decisão ou se estava destinado a matar o rei de acordo com a ideia de que tinha um futuro traçado, como supostamente fora o enunciado das bruxas. Então, Então, a ação de Macbeth está ligada diretamente a uma prática que ele desenvolveu. Então, ele não pode culpar as bruxas por estabelecer qualquer profecia. Então, a gente coloca assim,
vamos colocar assim, ainda que Macbeth, tá certo? Tá? Ainda que Macbeth tente colocar a culpa de seu ato criminoso, na ainda que Macbeth tente colocar a culpa de seu ato criminoso na profecia das bruxas e por acreditarem em algo que não saiba se era ao certo. Opa, tá errado. Isso. Se era ao certo em relação ao seu futuro, não é possível, tirar a sua própria responsabilidade, for duplo, da sua responsabilidade pelas ações que cometeu. Traduzindo, isso ocorre na sociedade contemporânea. Ainda que Macbeth tente colocar a culpa de seu ato criminoso na profecia das bruxas e por acreditarem em algo que não saiba se era certo em relação ao seu futuro, não é possível tirar a sua própria responsabilidade das ações que cometeu. Isso quer dizer que, se ele matou o rei, então a culpa de ter matado o rei é de Macbeth. Não pode atribuir a culpa, ou não podemos atribuir a culpa a outra pessoa. Se você não fez a tarefa, se você não fez o trabalho que foi exigido pelo professor, você não pode colocar a culpa no cachorro por ter comido a tarefa. Então, a culpa é sua. Eu nunca vi cachorro gostar de papel, mas tudo bem. Então, é essa a ideia. Se você comete algum ato, se você comete algum crime, então, evidentemente, a culpa é sua. Portanto, você não pode atribuir a culpa a outra pessoa a não ser você. Se você não fez atividade avaliativa, você não pode culpar ninguém por você não ter feito, certo? Lembrando que essa aula eu vou deixar disponível para vocês no Syst Framing Online. Se você não conseguiu anotar todas as respostas dos exercícios, entra no Syst Framing Online e vai estar disponível lá essa aula de hoje para você. Você pode pegar e você pode refazer os exercícios, por favor, certo? Então, eu agora, neste exato momento, tá? Eu preciso que vocês abram vossas webcams para eu confirmar a presença de vocês na aula e já estou quase liberando vocês, tá? Por favor, cadê? A Laísa Chadid abriu, só vi o teto e a mãozinha dela. A Amanda Ramos abriu, eu só vi o ar-condicionado dela. Tá? Rafaela Feitem, estou vendo ali. O Felipe Jabu, estou vendo só a cabecinha do Jabu. Clara Pessini também, só metade da cabeça. Bárbara
Parábole, agora eu sei quem é você. Muito obrigado pela sua presença, tá? Um beijo carinhoso. Regina Zanin, tá sem ligar a web. Ah, cadê? O Eduardo Bovo tá ali. Eric Shen não abriu a câmera dele, tá? A Estela Bonilha não abriu, o Eric abriu agora. A Estela Bonilha mostrou só a mãozinha dela, já deve estar com a boca cheia de comida. Rafaela Feiter, muito obrigado pela sua presença. Conrado não abriu a webcam dele, o Leonardo Campeão também não abriu, certo? Um beijo para vocês, um ótimo fim de semana, tá ok? E até a nossa próxima aula. Beijo, beijo, beijo. Tchau, Ronê. Tchau, tchau, tchau.